Bom dia, igreja. Bom dia. Neste momento vamos dar continuidade do nosso sermão com um tema. Certamente você pode andar sobre as águas. Então o assunto, Mateus começa dizendo que Jesus obrigou os discípulos que entrassem no barco. Mateus Lembremos que estamos a falar de Mateus 14, a partir dos versículos 23 a 33. Versículo 23 até Provavelmente o mestre tinha mais uma lição a dar aos seus discípulos. E ele ficou sozinho orando no monte. Monte era um lugar solitário onde Jesus já costumava ir sozinho orar. Ao anoitecer, para que o seu propósito sempre desse certo. E neste caso, Marcos afirma que Jesus, estando lá no monte, conseguia ver os seus discípulos no meio do mar, remando com tanta força em meio à tempestade. E a quarta vigília, quarta vigília, estou a referir das 3 até as 6 da manhã. A quarta vigília, Foi nesse tempo que Jesus foi ao encontro dos discípulos e foi andando sobre as águas. Então encontramos que os discípulos começaram a remar desde o pôr do sol até o amanhecer e quase estavam exaustos. E os discípulos já tinham presenciado um milagre. O milagre que apresentou o poder de Jesus sobre a tempestade. Mas desta vez estavam sozinhos e não estavam com ele. Para poder Jesus andar sobre as águas, precisava ser o Senhor da gravidade, das ondas e do vento. Os discípulos, mesmo estando com ele, não o entendiam. Mas a natureza o reconheceu como seu dono e criador. Vejamos o que Pedro falou diante da situação. Suas palavras alimentam uma dúvida, uma tentação contra Jesus. Se és tu, notamos bem, se és tu. Essas palavras foram proferidas por Satanás lá no deserto da tentação. Ao dizer que se és tu, filho de Deus, então transforme as pedras em pão para poder se alimentar. Então Pedro também voltou a usar essas palavras. Essas palavras não eram dele, eram do próprio diabo. O diabo lhe colocou em dúvida sobre o seu próprio mestre.
mugundzi swavo. É dessa forma que Pedro tentou desafiar o seu mestre. Tshamela lego Pedro anga swi kota ku alisana ni mugundzisi. Neste caso, Jesus teve que lhe conceder poder sobrenatural Ku tshamela lego Jesu a lava ku a swi kota ku va mu nyika a mitamu ya ku ka yi nga ya la misaveni, para que Pedro também pudesse andar sobre as águas. kasi ku ve Pedro yena wa swi kota ku a famba henhla ka mati. Queridos irmãos, Vamakazi va ku rhandzela na profecia bíblica, lomu ka swiprofeti va Biblia encontramos que aliás, as águas representam hi kuma leswaku a mati ma swi kota ku ma kombisa multidões, povos, línguas ou nações. ma kombisa xiphemu, vanhu, mfumo, E as tempestades a mheho representam as adversidades da vida, yi komba a swikarati swa ku tsalangana swa ku hanya, dificuldades, a swikarati le tribulações. swikarati swa ku tsalangana. Hoje em dia, A nyamuhla vivemos em um mundo incerto, hi hanya ka tiko ja ku nga tshembekanga, um mundo de tragédia, tiko ji teleko hi swikarati, onde não há tranquilidade, laha ku nga hava kurhula, onde parece que a vida não tem nenhum sentido. laha ku khwatsi a vutomi byi khwatsa byi na kongomelo. Precisamos estar firmes em Jesus, Swa laveka ku ve hina hi cuka le ka Jesu, porque Ele mesmo nos advertiu, porque na vutsumbu swi kotile ku ve a hi tiyisa hi dyondzisa dizendo estas palavras: a vula mabyisi lawa. Tendo-vos dito isso, Ndza mu byala mabyisi lawa para que emitem paz. kasi ku ve ka mina mu vi ni kurhula. No mundo tereis aflições, Tikweni mu ta va ni swikarati, mas tende bom ânimo. majinga mu vi ni ku yaxana, Eu venci o mundo. mina ndzi hlulele tiko. Então, temos que confiar nele. Hi ku tshoneleke swi laveka ku ve hi tshemba yena. Em meio às nossas dificuldades, Ndzeni ka swikarati swa hina, nossas adversidades, ndzeni ka ku lwisana ka hina, nossas tribulações, ndzeni ka swikarati swo tsalana devemos ter certeza de que Jesus swa laveka ku hi ni tiya leswaku Jesu está conosco. i yena na hina. Ele repetiu mais dizendo: Yena u hlamusela vula leswi Vinde a todos, vinde a mim todos, a vula leswaku ngolani ka mina n'wetlhelele os que estão cansados e oprimidos, lava va karheleku ni ku bohwa, e eu os aliviarei. mina ndzi ta mu tlhatlhisa. E aí, irmão? N'wana makwerhu, Onde é que você vai com tanta aflição, com tanta incerteza da sua vida? u fa u ya kwihi A ni quem ku karateka ka você tem wena, apoio? eka mani u kuma u kona ku ve u Qual rhula, é o seu refúgio hikuva mani u kuma u kona u chavela diante das suas tribulações, ndzeni ka swikarati swa wena, diante das nossas adversidades? ndzeni ka swikarati swa hina. Satanás tem plantado dúvidas, Sathani wa swi kota ku ya byala a ku kanakana, medo e orgulho a veka ku tikulisa ku para kani ku nos chava, desviar, kasi ku ve a hi hambukisa, para nos desviar de Deus. kasi ku ve a hi hambukisa le ka Nungunu. E certas vezes chegamos a dizer, Hi swikarhi swin'wana chikela ku vula leswi, ou a pensar assim mesmo: hambi ku ve hi pimisisa leswi, sozinhos somos capazes. mina ndzoxe swa koteka, Mas devemos ter muito cuidado, irmãos. mara bya fanele ku hi tivonela vamakwerhu. Em meio às nossas dificuldades, Ndzeni ka ku lwisana ka hina, Jesus está dizendo agora: Jesu vula leswi sweswi, tende bom ânimo. mu ve ni kurhula. Essas são as mesmas palavras dirigidas aos seus discípulos Lawa ma Jesu kambe a nga swi kota ku ya byela vabyana, em meio à tempestade lá no meio do mar. ka swikarati ndzeni ka bimbi. Lembremos A hi ya lakanyeni, que não importa a presença física, a swi khatalisi hi ku ve kona hi miri, Jesus Jesu tem chamado por nós. wa hi rhamba, Ele, com fé, hi ku kholwa, é capaz, poderoso hi kota hi tamu, hi ku kholwa no koteka hi tamu, e sempre disposto. na u lunghile. Precisamos confiar só em Jesus. Swa laveka ku hi tshemba ntsena ka Jesu, Com Ele não existe o impossível. le ka yena a nga ku tivi ku nga koteki. Ele torna o seu impossível impossível. Yena wa swi kota ku maha leswi swi kala swi nga koteki swi koteka. Querida igreja, Bandla le ku rhandzeka, acorde, vuka, porque só com Jesus hikwalaho ka Jesu